Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rodrigo Mataruca e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Simbora! Eu quero falar hoje a respeito do Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Eu espero que você fique comigo até o final e desfrute, porque isso é muito precioso. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: não desprezem o Espírito Santo. Porque o que acontece quando pega fogo em alguma casa? Alguém chama o bombeiro para ir apagar, não é verdade? Então o fogo é algo ruim. O fogo é algo que, se pegar do lugar errado, a gente precisa apagar. Mas se o fogo pegar em nossas vidas, o fogo do Espírito pegasse em nossas vidas, nós não devemos apagar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E em outras palavras, quando você escreve alguma coisa em algum papel, você acaba errando, o que você faz? Você apaga. Por quê? Porque você considera algo inútil, algo errado, algo que não tem valor. Então você vai lá e apaga. É isso que o versículo está dizendo. Então, quem é o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Quero ler alguns versículos com você agora. Primeira coisa, que o Espírito Santo ele é Deus, e não a terceira pessoa de Deus, né? Como se houvesse uma hierarquia, né? Só porque ele é mencionado em alguns versículos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se ele tivesse no final, isso não quer dizer que ele é menos Deus. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Então vemos aqui que o Espírito Santo é o Senhor. O Espírito Santo é quem habita no homem, na cabeça, no coração do homem. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Olha aí, nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Todos aqueles que creram em Jesus. O Espírito Santo é sensível como pomba. Ele não é um arrepio ou um sentimento. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Marcos 3,29 diz assim: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Então é o Espírito Santo aquele quem ministra aos corações dos homens para que se arrependam. O Espírito Santo é quem intercede por nós e nos ensina a orar. Romanos 8,26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é quem gera em nós o fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Ele é quem distribui dons, né? 1 Coríntios 12,9 vai dizer assim, a outro, o dom da fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dom de curar, pelo mesmo Espírito. Então a gente vê que é o Espírito é quem distribui os dons. Sem o Espírito Santo, não somos filhos de Deus e, obviamente, não entraremos na vida eterna. Romanos 8,16 vai dizer assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então não há salvação sem o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo possui uma mente. Romanos 8,26 diz assim: e aquele que sonda os nossos corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha aí. O Espírito Santo possui uma vontade. 1 Coríntios 12,11 vai dizer assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui cada um como quer.
O Espírito Santo possui emoções, tais como amor, alegria, paz, paciência, né, que são citados em Gálatas capítulo 5, 22, que fala do fruto do Espírito. O Espírito Santo nos consola, ele nos ensina, ele nos faz lembrar. Em João capítulo 14, versículo 26, diz assim, contudo, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo fala. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, o Espírito diz claramente, né, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Então a gente vê que o Espírito diz claramente. O Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4:30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo pode ser insultado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 29, vai dizer assim, com mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pela qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? O Espírito Santo também pode ser resistido. Em Atos capítulo 7, versículo 51, diz assim, povo rebelde, obstinado. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode ouvir mentiras. Atos capítulo 5, versículo 11 vai dizer assim, então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha só que sério isso. O Espírito Santo envia seus servos para as missões. Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aqui a gente pode ver algumas características do Espírito Santo na Bíblia, né? É muito bom a gente ver isso porque precisamos conhecer o Espírito Santo de verdade, né? Podemos adorar o Espírito Santo? O que você acha disso? Qual é a sua resposta para isso? Será que nós podemos adorar o Espírito Santo? Nós não só podemos adorar o Espírito Santo, mas como devemos adorar o Espírito Santo, pois acabamos de ver aqui que ele é o próprio Deus. E nós devemos adorar a Deus. Se você diz que não pode, você afirma que o Espírito Santo não é Deus. E a nossa Bíblia afirma claramente que ele é Deus. Então nós podemos adorar, podemos cantar, podemos orar ao Espírito Santo, podemos reverenciar, podemos amar, respeitar, né? Não só podemos, mas devemos. João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Olha só. Então nós só podemos adorar o Espírito por meio do Espírito, né? Podemos adorar a Deus por meio do Espírito Santo. Às vezes nós temos dificuldade de entender as questões espirituais, né? Porque nós somos seres naturais. Mas graças a Deus nós podemos nascer novamente do Espírito, né? Para as coisas espirituais. Porque na nossa cabeça nós pensamos que é o natural que formou o espiritual. Mas é o contrário. As coisas foram feitas pelo espiritual. As coisas que são vistas hoje foram feitas pelos invisíveis. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, foi feito pela palavra de Deus, né? É incrível como nos dias de hoje não conseguimos discernir a pessoa do Espírito Santo. É tão claro que muitos estão apagando, desprezando, diminuindo ele. E as consequências? Apostasia, falta de fé, falta de curas, falta de milagres, falta de maravilhas, falta de transformação de caráter, falta de manifestação de dons. É como se tratássemos o Espírito Santo como se fosse um mini-Deus, ou um quase-Deus, ou uma energia de Deus, um sentimento, ou alguma coisa assim. Você sabia que o Espírito Santo sempre esteve na Terra? Ele que pairava
sobre a face das águas, lá no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E aquela palavra pairar significa chocar. É a mesma coisa que aconteceu com o Espírito Santo em Maria, gerou Jesus. E no Antigo Testamento nós vemos muito o agir do Espírito Santo. Ele só não é mencionado como o Espírito Santo, às vezes é mencionado como o Espírito dos profetas, o Espírito de Elias, Espírito que pairava sobre a face das águas, né? Espírito que veio sobre João Batista e etc. Porque eles não tinham a revelação do Espírito Santo, mas Deus comunicava em partes o Espírito Santo a eles. Que privilégio temos hoje de termos a revelação do Espírito Santo, não é verdade? Coisas que muita gente no passado gostaria de ter. Você sabe qual foi a primeira pregação sobre o Espírito Santo na Bíblia? Vamos ler junto. Gálatas capítulo 3, verso 8 ao 9 e o verso 14. Diz assim: prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Olha só que maravilha. O que foi pregado para Abraão? O Evangelho da promessa. Quem pregou? Foi o próprio Deus. E o que Deus prometeu a Abraão? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é as boas novas. O Espírito Santo é o reino de Deus invisível, de paz, de alegria no Espírito. Ele é a promessa do Pai. Então, você não precisa ficar esperando por promessas da terra. Deus sempre quis derramar o Espírito Santo na sua vida. Essa é a maior promessa que você pode tomar posse na sua vida. Então, como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa, né? O Espírito pairou sobre a face das águas e gerou o mundo. Após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e o encheu. Então, se até Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, imagine eu e você. Deus sempre desejou estar vivendo com o homem, dentro do homem. Então o Espírito Santo é simplesmente Deus, é plenamente Deus, é completamente Deus. Então por isso precisamos respeitar, reverenciar, honrar, amar o Espírito Santo, reconhecer Ele como Deus, falar diretamente com Ele, o adorar, porque Ele é Deus. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você tem um relacionamento com o Espírito Santo diário? Vamos conhecer um pouco mais sobre o agir do Espírito. Em Efésios capítulo 4, versículo 6, diz assim: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então aqui a gente vê que há um só Deus, certo? Mas existem três pessoas dentro de Deus, né? O Pai, né, que é de todos, né? Que é sobre todos. Jesus, que é por meio de todos, né? E o Espírito Santo, que é em todos. Então esse significado em um, ele é composto, né? É como um casal. Eu e minha esposa somos um, mas nós não somos absolutos, né? Somos compostos. Mas Deus, Ele é absoluto. Jesus afirma que Ele e o Pai é um, né? Você lembra disso? Ele falou que aquele que vê Ele, vê o Pai. Então isso é absoluto, né? A gente sabe que Deus é invisível, né? Que o Espírito Santo é invisível. E Jesus é a expressão exata, um nome exato para revelar Deus fisicamente e visivelmente. O Cristo, o Deus eterno, se fez carne e recebeu nome e forma humana. Efésios 4, 6 que a gente leu mostra isso, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então no céu não há três tronos, né? Não há três deuses, somente um. 2 Coríntios 13, 14 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, né? E a mesma coisa do versículo de Efésios que a gente acabou de ler, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, né? É somente um que fala os nossos corações, é somente um que a gente tem comunhão, que é o Espírito Santo. A nossa interação, a nossa comunhão diária é somente com o Espírito Santo.
Todos os seus problemas da alma, de caráter, são resolvidos por essa comunhão com o Espírito Santo. Muitas vezes nós menosprezamos Ele, não cremos que Ele pode tudo porque é Deus. Então a gente busca autoajuda, busca na internet, busca em médicos, busca em todos os braços que o mundo pode oferecer, né? Não que seja errado, mas que buscar o Espírito Santo por último é muita desonra, né? Efésios 1, do 13 ao 14, diz assim, ó: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Olha só que maravilha, a gente foi selado em Cristo com essa cola, né? Ilustrado aqui como se fosse uma cola, né? Selados em Cristo com o Espírito Santo, né? Ele é a garantia da nossa herança. Então, chegar lá nos céus, eu não vou perguntar se você fez isso, fez aquilo, se você... Não vou perguntar lá, só vamos ver se você é selado, né? Se você tem o Espírito Santo. Essa é a sua garantia dessa herança até a redenção. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. O Espírito Santo nos ensina a falar com o Pai, né? Nos ensina a clamar o Pai. Isso é maravilhoso. Então, como que a gente recebe o Espírito Santo? Lucas 11, verso 13 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Olha só, Deus é maravilhoso, né? Que Ele nos dá o Espírito. É só pedir. É só desejar. João 20, verso 22 diz assim: e com isso Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Marcos 1, verso 8 diz assim: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Mateus 3:11 diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quero te fazer uma pergunta agora. É necessário ser santo para receber o Espírito Santo? Pare e pense nisso. Talvez a sua resposta lógica e imediata é que você responda não, porque você já deve ter ouvido falar de Jesus, que a salvação é pela graça. Mas a Bíblia nunca falou que o Espírito Santo é pela graça. Jesus é para todos. É a graça, é a salvação. É dom de Deus. Não é mérito de homem. Já o Espírito Santo é somente para a igreja, é somente para aqueles que creram nesse sacrifício de Jesus. E sim, é necessário ser santo. Em que sentido é necessário ser santo? Nessa santidade de esforço pessoal? Não, porque isso seria mérito, não é verdade? A santidade que eu estou falando é a natureza de Deus, porque quando um homem está longe de Deus, não reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é natureza caída. Então, quando ele reconhece Cristo, ele se torna nova criatura, ele nasce de Deus, nasce do Espírito, e a natureza dele é santa, porque Deus é santo. E por isso, o Espírito que é santo pode vir e pousar sobre ele. Maravilhoso isso, não é verdade? Então, para receber o Espírito Santo, é só por meio de Jesus. É só Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Por isso que nós devemos ir a Jesus arrependidos e clamar o Espírito Santo a Ele. O batismo nas águas é para arrependimento. O batismo com o Espírito Santo é após você reconhecer Jesus. E o batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo te dando unção e poder para realizar as obras, como Ele fez aos seus discípulos em Atos capítulo 2. Poder é uma coisa, Espírito Santo é uma pessoa, certo? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele tem os poderes, ele
Ele que dá tudo ao ser humano. Ele quem ensina a orar, como a gente já leu ali em cima, né? Ele quem distribui os dons, ele quem convence do pecado, do juízo, ele que é o selo da garantia da herança. Então, sem o Espírito Santo não há vida, sem o Espírito Santo não tem como viver uma vida para Deus, não tem como ser salvo, não tem como nada, simplesmente nada. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas têm dúvida se são batizadas com o Espírito Santo. Nós temos como saber? Ó, o Espírito traz paz em nosso coração, desejo de se santificar. Ele traz mudança no nosso caráter, nos ensina a orar, a clamar o Pai. Ele nos dá os dons, o poder, a revelação. Ele que testifica em nós que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. Então quem tem o Espírito Santo sabe que tem o Espírito Santo. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu não manifesto nenhum dom, não manifesto poder. Olha, poder é uma coisa, Espírito Santo é outra. É evidente que muitas pessoas manifestam o dom após receber o Espírito Santo, mas muitas pessoas também não manifestam o dom. Só vão manifestar com o tempo, né? Então, se você recebeu Jesus no coração, se você creu no sacrifício dele na cruz, você foi salvo, foi santificado pela graça de Cristo. E o Espírito Santo se pousou sobre o seu coração. E agora ele habita em você, você é templo dele. Agora, é só preciso buscar os dons de poder. Os discípulos precisaram esperar ali em Jerusalém para poder receber o batismo de poder, o batismo de fogo, para poder desenvolver o ministério, desenvolver os dons e tudo mais. Então não tem como uma pessoa servir, uma pessoa fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Porque uma pessoa só consegue manifestar os seus dons, os seus dons espirituais, ministeriais de serviço, após o Espírito Santo ungir ela, batizar ela com fogo. Então é muito fácil você se confundir também, porque existem pessoas que um dia foram salvas, um dia se arrependeram, um dia receberam Jesus e o Espírito Santo e o batismo com fogo, e agora estão operando dons de poder, né? Operando por meio do Espírito, coisas, mas você vê aquela pessoa desviada, aquela pessoa totalmente fora do plano de Deus, do propósito de Deus. Aí você acaba criando aquela rejeição sobre os dons do Espírito, né? Aquela pessoa não é salva e tá lá orando em línguas, tá falando isso, tá fazendo poder, tá curando. Mas não se trata disso, né? A gente vê que em Mateus capítulo 7, Jesus fala que essas coisas não são as coisas importantes, digamos assim, as mais importantes. Porque Jesus vai chegar no dia do juízo final e vai falar assim para uns, as pessoas vão falar, a gente curou, a gente fez isso, manifestou todos os dons, deixa a gente entrar no reino. E Jesus vai falar, para trás de mim vocês que praticam o mal, porque vocês não me conhecem, né? Então, se trata mais de um conhecer, de um conviver, de manifestar o fruto, e aí sim você manifesta o poder. Então não confunda, porque existem pessoas sim, que manifestam o dom após perder a presença do Espírito Santo. E tem como sim perder a presença do Espírito Santo, Saul, Sansão, perderam a presença do Espírito Santo. Não é verdade? Então, mas eles manifestaram ainda, né? Saul passou por um momento de manifestação de dons ali que foi um dos mais fortes da Bíblia. E Sansão, se você viu, né? Que ele perdeu a força, mas no final ainda conseguiu. Então, não se trata de poder, porque até Jesus enviou os discípulos, deu autoridade para expulsar demônios, para curar, para fazer isso. Mas só depois que eles foram receber o Espírito Santo. Então, não é que o dom não é importante. Para você que tem a pessoa do Espírito Santo, é necessário. O Espírito Santo precisa agir na sua vida, agir por meio da sua vida. O Espírito Santo precisa curar, precisa pregar, precisa fazer a obra. Mas todas essas coisas precisam ser feitas com o Espírito Santo. Você entendeu? Não pode ser feito longe
do Espírito. É por isso que nós precisamos desenvolver a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Espírito Santo diariamente. Porque nós seremos facilmente enganados se não tivermos a presença de Deus em nossas vidas. E é somente por meio do Espírito Santo. Para finalizar, João capítulo 14, verso 17 diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você só vai receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo quando você crê em Jesus e confessar os seus pecados, certo? E você sente a necessidade de ser cheio do Espírito Santo? Você sente a necessidade de ser batizado com fogo, né? Com unção, com poder? Nós não nos preocupamos em ser cheio do Espírito Santo porque estamos dispostos a viver sem ele. Porque sabemos viver sem ele. Mas se você não tiver o senso de necessidade, você não vai buscar. Por que você vai buscar o pão todo dia de manhã? Porque você tem um senso de necessidade, né? Você vai mesmo cansado, com problemas. Mas o mesmo senso de necessidade a gente precisa ter para o Espírito Santo. Porque se a gente não buscar o Espírito Santo, com certeza vai dar problema. E o Espírito é mais importante, né? Mas hoje vemos pessoas vendo o dinheiro, o serviço, todas as outras coisas mais importantes que o Espírito, né? Estão mais necessitados do mundo do que do Espírito Santo, né? Então Jesus veio para os pecadores, mas o Espírito Santo é só para aqueles que se arrependeram e creram em Jesus. Somente para a igreja. E eu quero te encorajar a buscar o Espírito Santo como você nunca buscou, né? A você ter esse senso de necessidade, a você buscar os dons do Espírito, né? Paulo fala que, a respeito dos dons, não quero que vocês sejam ignorantes, né? Mas que vocês buscam os melhores, né? Que vocês botem isso em prática com sabedoria, né? Então, eu quero que essa palavra fique no seu coração e que você trate o Espírito Santo como a pessoa mais importante da sua vida. E que você passe a conhecê-lo mais, a gastar tempo conversando com ele, interagindo com ele. Amém? Que o Espírito Santo possa encher o seu coração, encher a sua vida, manifestar os dons através da sua vida e manter um relacionamento com você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.